Pessoal, este mês de março eu completo 1 ano de casada e devido a isso eu vou fazer aqui com vocês 3 vídeos falando sobre como eu conheci, como que foi tudo para a preparação do casamento, como foi a cerimônia do casamento, já que foi tudo muito rápido e eu tive que fazer tudo que a permissão de Deus não poderia faltar, né? Então, bora lá! Oi família, eu sou a Isa e bem-vindos novamente ao meu canal. Bem-vindos também à minha casa. É um prazer ter vocês aqui. E como eu falei, hoje eu vou começar a história de como conheci o meu esposo. Conheci ele pela internet e vocês com certeza vão ficar surpresos com tudo que aconteceu. Para começar, estávamos no início da pandemia, bem no início mesmo, foi em março de 2020. E as coisas começaram a parar e nós ficamos trancados em casa e tal. Nisso, eu entrei em um site de idiomas. Eu falei, não vou ficar na pandemia sem fazer nada, né? Vou praticar alguma coisa ou aprender algo. E foi aí que eu entrei no site de idiomas para trocar conhecimento. Você lá tem vários tipos de pessoas, você pode conversar com pessoas de todos os lugares do mundo. Então, eu nunca falava com ninguém que era do Brasil, porque lá tem a sua bandeirinha lá no país que você é. Eu falava com pessoas de outros países, para o quê? Para tentar aprender o idioma do inglês, que até hoje ainda não aprendi direito, mas estou tentando, então com fé em Deus eu irei conseguir ainda. Entrei nesse site, aí eu escolhia pessoas para conversar de outros países e nisso foi onde eu tinha visto o perfil do meu esposo, o Matheus. Só que no perfil dele estava lá a bandeira do Canadá. Só que ele não é canadense, tá, gente? Ele é brasileiro. Estava lá no perfil dele a bandeira do Canadá. E aí, eu puxei assunto, fiz hi. Ele me respondeu hi. E começamos a conversar em inglês. Claro que eu estava com o Google Tradutor. Enfim, conversa vai, conversa vem. E não foi um dia, não 2, vários dias eu conversando. Em uma das conversas, ele perguntou de onde que você é. Aí eu falei, eu sou do Brasil, São Paulo. Aí ele falou, eu também. Aí eu falei, como assim você é do Brasil, São Paulo? Você não é do Canadá? Sua bandeira lá no seu perfil está no Canadá. Ele, não, eu utilizo só assim, dessa forma, pra eu conseguir interagir melhor com pessoas de outro país. Eu, tá, então você é brasileira. Eu comecei a falar em português. Aí ele falou, de onde que você é? Aí eu, do extremo leste de São Paulo. E ele, do extremo sul de São Paulo. Muito distante. Quando eu fui colocar no mapa, dava 4 horas de distância da minha casa para a casa dele. Pensa. Impossível de conhecê-lo, né? Não impossível, porque eu acabei conhecendo. Enfim. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, você é cristã? Aí eu falei, sou. E você? Ele falou, sim, eu sou, mas eu tô ainda um pouco morno, frio. Tô numa pegada assim e tal. Aí eu perguntei coisas por que ele tava dessa forma. E a gente foi conversando e puxando assunto um com o outro. Nesses puxando assunto um com o outro, aí ele pediu meu WhatsApp. E a gente foi continuando conversando. E um dia, pra você ter noção, um dia a gente tava conversando, ele pegou e perguntou assim, você já leu a Bíblia inteira? Eu falei, não, ainda não. Ele falou assim, vamos ler a Bíblia inteira juntos? Aí eu falei, sério isso? Mas como? Aí ele falou assim, a gente faz ligação e a gente lê um pro outro.
eu topei, né? Já que estávamos na pandemia. E foi aí que começamos, lendo a Bíblia juntos. Todos os dias, num determinado horário, que tanto para mim quanto para ele desce, todos os dias nós ligávamos um para o outro. Ou ele me ligava, ou eu ligava para ele, e nós começávamos a ler. Tinha dias que a gente lia 2, 3 horas. Tinha dias que eu tava tão cansada que eu só conseguia ler meia hora e já apagava e dormia. E aí foi passando dias e mais dias, porque as nossas ligações não tinham nada a ver com relacionamento, com nada. Era apenas sobre a leitura mesmo. Só que as nossas leituras não ficaram apenas em leitura. A gente começou a fazer explicação do que a gente entendia um para o outro e comentar. E aquilo foi nos aproximando. E de repente a gente estava perguntando como foi seu dia, o que você fez hoje. E a gente começou a conversar um com o outro muito mais. Então ali a gente já não ficava só lendo. A gente lia e conversava também. E isso foi durando dias e dias e dias e dias. Passou-se 4 meses lendo a Bíblia juntos, todos os dias, mais de 2 horas no telefone lendo. Que aí ele falou: Isa, eu quero muito te conhecer. Você parece uma pessoa muito legal. Eu gosto de conversar com você. E aí foi que decidimos nos conhecer pessoalmente, depois de 4 meses conversando. Nossa amizade ficou tão forte, tão profunda, que quando eu conheci pessoalmente, parecia que eu conheci ele há muito mais do que 4 meses. E foi muito incrível, criou um vínculo muito mais forte quando eu vi pessoalmente. E aí meu coração já começou, a gostar dele. E ele também. Pelo menos é o que ele me disse. E eu me lembro que, como a gente fazia muita chamada de vídeo, muita ligação, e a gente começou a perguntar um do outro, um da família do outro, eu comecei a me interessar muito pela família dele, pela avó, pela mãe. E ele da mesma forma pela minha família, pelo meu avô. E eu colocava meu avô na ligação, colocava minha mãe, colocava a mãe dele na ligação, a avó dele na ligação. E a gente começou a ficar muito próximo. E foi assim que eu conheci, de um site de idiomas, que esse site de idiomas se transformou em um desafio de uma leitura da palavra, da Bíblia, que conseguimos todos os dias ler e completamos a Bíblia inteira juntos. E disso se criou uma forte amizade, uma amizade muito profunda. E dessa amizade veio o sentimento, porque nós não tínhamos sentimento um pelo outro, nem atração um pelo outro, e nem pensávamos nada a respeito um do outro. Mas de tudo que nós começamos a viver todos os dias juntos, aquele vínculo foi crescendo, que aí se tornou um sentimento. E aí minha família, todo mundo já começou a perceber que eu estava gostando dele, que ele estava gostando de mim. E começou as coisas a acontecerem. E vou deixar com certeza isso para muito mais outros vídeos, outros 2 vídeos que eu falei que eu vou dividir essa história em 3 vídeos. Eu vou deixar um pouco dessa história para um outro vídeo. Espero que você acompanhe essa minha história de relacionamento, da jornada, da descoberta do meu sentimento pelo meu esposo e do sentimento dele por mim, que foi uma coisa muito boa que aconteceu, que eu não esperava, principalmente em meio a uma pandemia. Espero que vocês estejam aqui conectados para dar uma continuidade nessa história. De compartilhar, de ativar o sininho e de me seguir. Um beijo no coração e até a próxima!